Se a gente pensa que monitoramento de TI é só aquela luzinha que diz se um servidor está ligado ou não, é hora de repensar. O que era um mero detalhe técnico lá nos bastidores virou simplesmente a peça central para o sucesso de qualquer negócio digital. Vamos entender como essa revolução silenciosa está acontecendo e, mais importante, por que ela é tão crucial. E essa citação do Boston Consulting Group resume tudo, né? Hoje, a saúde da TI é a saúde do negócio. Não dá mais para separar as duas coisas. Pensa só, um e-commerce lento é um carrinho de compras abandonado. Uma falha no sistema é perda direta de receita e, o que é pior, perda de confiança do cliente. E o tamanho do desafio é impressionante. Olha esse número, 74%. Quase 3 em cada 4 profissionais de TI dizem que os sistemas ficaram tão, mas tão complexos que gerenciar o desempenho virou uma batalha diária. Isso aqui não é um probleminho de nicho, não. É a realidade da grande maioria das equipes hoje. Bom, o nosso roteiro para essa análise é bem direto. Primeiro, vamos entender o desafio do monitoramento moderno. Depois, como unificar a visão para resolver isso. Em seguida, a gente vê como transformar dados em insights de negócio de verdade. E, por fim, a cultura que é necessária para fazer tudo isso funcionar. Então, vamos começar pelo problema. Afinal, por que uma coisa que parece tão simples como monitorar sistemas se transformou nesse labirinto complexo para as empresas? A verdade é que a complexidade vem de todos os lados. A infraestrutura de uma empresa hoje é como um quebra-cabeça gigante. Tem peças antigas, que já estavam na casa, misturadas com peças novinhas de nuvens como AWS e Azure, e ainda dezenas de outros serviços externos, tipo Office 365 ou Salesforce. O problema? Cada pecinha dessas precisa ser vigiada, tudo ao mesmo tempo. E para ficar de olho em cada peça desse quebra-cabeça, as empresas acabam usando uma ferramenta diferente. Isso cria o que uma das fontes chama de uma profusão desconcertante de ferramentas. E não, a gente não está falando de 2 ou 3, estamos falando de dezenas, às vezes centenas. E aqui a gente vê como isso acontece na prática. Para a rede, talvez usem uma solução da Siemens. Para virtualização, o vCenter da VMware. Lá na nuvem, Prometheus. Para aplicação, Datadog. O problema é que cada uma é ótima no que faz, só que elas não conversam entre si. É como ter vários especialistas numa sala, mas cada um falando um idioma diferente. O resultado? Silos de informação. E a escala disso tudo é simplesmente absurda. Dá uma olhada nesses números. Quase metade das empresas usa entre 11 e 50 ferramentas diferentes. Mas o que choca mesmo é isso aqui. 14% delas estão tentando gerenciar mais de 50 ferramentas de monitoramento. Imagina a loucura que é isso. É uma complexidade que beira o incontrolável. As consequências dessa fragmentação são brutais. Sem uma visão única, as equipes de TI operam no escuro. Imagina o estresse. Pular de uma tela para outra, tentando juntar as peças do quebra-cabeça, enquanto a pressão só aumenta. E o mais grave, cada minuto perdido nessa caça pela causa do problema é um minuto que o negócio está perdendo dinheiro e reputação. Certo. Então, como sair desse caos? A resposta começa com uma ideia bem poderosa: unificar a visão. O conceito central aqui é o de Manager of Managers, ou gerente de gerentes. Pensa nisso como um maestro de uma orquestra. Ele não toca todos os instrumentos, mas ele garante que todos toquem em perfeita harmonia. Uma plataforma MON basicamente consome os dados de todas as outras ferramentas e apresenta tudo num lugar só, numa interface centralizada. E o processo por trás disso é elegantemente simples, como a gente vê aqui. Primeiro, a plataforma ingere os dados de todas as ferramentas que já existem, sem ter que duplicar o trabalho. Segundo, ela consolida tudo num único lugar. E terceiro, ela apresenta essa informação num painel unificado, a tão sonhada visão única que acaba com o caos. E os benefícios são imediatos. Com tudo num só lugar, a complexidade diminui drasticamente e as equipes se tornam muito mais eficientes. Quando alguma coisa dá errado, a busca pela causa raiz que antes levava horas, agora pode levar minutos. Isso significa menos estresse, menos tempo com sistemas fora do ar e uma estrutura pronta para crescer junto com o negócio. Mas olha, ter todos os dados em um só lugar é só o começo. A verdadeira mágica acontece quando a gente transforma esses dados brutos em insight de negócio. Bem-vindos à era da observabilidade. O ponto crucial aqui é uma mudança fundamental de mentalidade. A pergunta deixa de ser o servidor está ligado para ser como o desempenho desse servidor está impactando as vendas. É sobre conectar cada pulso técnico com o resultado de negócio.
Isso sim é a verdadeira observabilidade. E é exatamente isso que uma plataforma de observabilidade faz. Ela liga os pontos. Ela consegue responder perguntas do tipo: se a gente melhorar o tempo de carregamento da página em 100 milissegundos, isso aumenta as vendas em 1%? De repente, o investimento em TI deixa de ser um custo e vira um motor de crescimento claro, mensurável. E motor por trás dessa capacidade em larga escala, claro, é a inteligência artificial e o machine learning. Pensa na quantidade absurda de dados que são gerados a cada segundo. Só a IA consegue peneirar essa montanha de informações e encontrar padrões e correlações que seriam totalmente invisíveis ao olho humano. Então, o que a IA faz na prática? Primeiro, manutenção preditiva. Ela avisa sobre um problema antes que ele derrube o sistema. Segundo, ela filtra o ruído, priorizando os alertas que realmente importam para que a equipe não se perca no meio do caos. Em ambientes super complexos, ela age como um detetive, encontrando o culpado entre milhares de componentes em segundos, não em horas. E agora a gente chega na nossa última sessão, e talvez a mais importante de todas. Ter a melhor tecnologia do mundo não adianta nada se as pessoas e os processos não mudarem junto. A tecnologia é só metade da batalha. Muitas vezes o maior obstáculo não é o software, é a cultura. Sabe aquelas paredes invisíveis entre as equipes de infra, de desenvolvimento, de segurança e principalmente as equipes de negócio? Elas precisam ser derrubadas. A colaboração tem que deixar de ser uma palavra da moda para virar o jeito padrão de trabalhar. E essa imagem aqui resume perfeitamente a mudança. A TI deixa de ser aquele silo focado em manter as luzes acesas para se tornar um parceiro estratégico de verdade. Os dados de monitoramento não são mais só sobre CPU e memória, mas sobre a jornada do cliente. A pergunta mais importante não é mais o sistema está funcionando, e sim, o cliente está satisfeito. Isso significa que o verdadeiro poder da observabilidade aparece quando a equipe de marketing, por exemplo, consegue ver em tempo real como a velocidade do site está impactando uma campanha. É dar a todos os líderes de negócio a visibilidade que eles precisam para tomar decisões mais rápidas e inteligentes baseadas em dados, não em achismo. E essa citação do BCG fecha a ideia com perfeição. As equipes de negócio não podem ser um pensamento tardio, sabe? Elas precisam estar na sala desde o dia 1, ajudando a definir o que realmente importa medir. Afinal, são elas que sabem como a tecnologia pode de fato impulsionar estratégia. E assim, a gente termina com essa provocação. Modernizar o monitoramento deixou de ser uma questão técnica de eficiência para se tornar uma questão estratégica de sobrevivência e crescimento. Se existe a capacidade de saber exatamente quais investimentos em TI geram o maior impacto no negócio, a verdadeira pergunta é: por que esperar para usar esse poder?